Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, você que tem a sua Bíblia, convido-lhe a abrir na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, começando do versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Até aqui. Novamente o versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, como lhe fora dito, assim será a sua descendência. Bom, do versículo 18 eu quero extrair o meu tema, que é creu contra a esperança, ou seja, crer contra a esperança. Então preste bastante atenção, acredito que Deus tem uma palavra para você, amém? Deixa eu compartilhar um exemplo. Alguns dias atrás, eu desejava fazer a segunda via do meu chip por conta de alguns extravios do telemóvel e de alguns documentos. Eu partilhei essa necessidade com o operador ao qual meu número telefônico pertencia. Em contrapartida, eles disseram que eu não poderia ter acesso ao meu próprio número porque eu não me fazia acompanhar de algum documento de identificação original. Ou seja, por mais que eu fosse o proprietário do meu número, por mais que o chip estivesse passado pela identificação da minha própria identificação e eu fosse o proprietário legal, ainda assim eu não teria acesso do próprio número por conta de não fazer acompanhar de uma identificação original. Até que dada a altura obtive o bilhete, de seguida só assim a operadora deu-me a segunda via do meu chip. O que eu quero dizer com esse exemplo? O natural tipifica o espiritual. Ou seja, muitas das coisas e normas que acontecem no âmbito natural são reflexões e cópias daquilo que acontece no âmbito espiritual. No natural, por mais que alguma coisa te pertença, caso você não mostre evidências ou estejas devidamente identificado como proprietário, você não terá acesso aos teus pertences, porque poderás ser confundido como um usurpador ou alguém que tenta se apropriar de um artigo que não lhe pertence. Então, é exatamente a mesma forma que ocorre no espiritual. Por mais que Deus te conceda uma graça, uma bênção, um favor milagroso, você deve estar devidamente identificado para receber tais coisas. E o que Deus exige como identificação para que as coisas que Ele dá sejam realmente recebidas é a fé, a crença. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é a principal evidência tida como maior identificação que Deus estabeleceu como critério de recepção de bênção e cumprimento de graça na vida do cristão. A fé é o vetor que valida o cumprimento das promessas. A crença é a vida que sustenta a veracidade das promessas de Deus na vida do crente. Não há cumprimento de bênção sem fé. Não há cumprimento de promessa sem crença. O que evidencia a relação entre Deus e o homem é a fé. A fé é o poder de possessão, ok? A fé é o poder que dá direito de possuir as bênçãos que são feitas ou estabelecidas em nossas vidas. Então, aqui você começa a entender que nem todo crente é crente, ok? Não esqueça do meu tema, crer contra a esperança.
No versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Muitas das vezes, pessoas recebem profecias a seu respeito, há sonhos e revelações feitas como promessas para se cumprirem na vida de certas pessoas. E às vezes há que tais promessas e profecias não acabam se cumprindo na vida de certas pessoas. E nesta circunstância, a pergunta que se coloca é: onde está a falha? Em Deus? No profeta que proferiu a profecia? Ou na pessoa a quem a profecia diz respeito? Você começa a compreender que a fé é a crença, é a principal chave que dá acesso ao cumprimento de qualquer coisa. E que sem ela, nada do que será feito se fará, e nada do que foi feito se fez. Mas, infelizmente, existem muitos crentes que creem de forma errada. Logo, acabam por impedir o cumprimento e a recepção de bênçãos e promessas que alguma vez foram proferidas para suas vidas. É aqui onde começam as origens de muitas frustrações nos crentes e desvios e desistências de membros nas igrejas, acabando por atribuir a culpa em Deus ou na liderança ministerial. Então, como devemos ter a verdadeira fé e acreditar biblicamente em uma promessa e fazê-las se cumprir em nossas vidas? Porque muitos de nós, muitas das vezes, atraímos profecias para nós, recebemos visões, recebemos sonhos, recebemos revelações, mas como crer biblicamente nessas promessas e fazê-las se cumprir em nossas vidas? Receber uma profecia é uma coisa, fazê-la se cumprir em nossas vidas é outra, ok? Lembrando que, dentre as promessas liberadas por Deus para a igreja ou para um crente, existem dois tipos de bênçãos e promessa. Primeiro, há bênçãos que são providenciadas pela soberania de Deus, ou seja, são bênçãos que, para se cumprir, Deus não conta com a participação ou fé do homem ou do cristão. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 13 vai dizer: os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, para que você viesse a esse mundo, para que você nascesse, Deus não precisou nenhum pé de participação de você. Ninguém te perguntou se você quer nascer ou não. Dada a altura, você assustou, já és um bebê, já és uma pessoa. Você veio a esse mundo sem aceitar ou recusar. O teu nascimento é fruto de um milagre que dependeu unicamente da soberania de Deus. Deus não precisou da tua crença para que você nascesse. Então, segundo, há bênçãos que são dadas por Deus, mas que o cumprimento dependem da participação do homem. Há bênçãos que, para se cumprir, dependem da colaboração do crente, da igreja e do homem. Aí é onde surge o fator e a principal importância da fé. Exemplo, Hebreus 11 vai dizer, Paulo vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé garante o recebimento daquilo que você deseja alcançar, daquilo que você procura. Logo, mesmo que Deus dê alguma coisa para você, é necessário que você dê a sua participação, o seu contributo. E o seu pé de participação que Deus exige é crer somente e crer de maneira bíblica. Então, como posso acreditar de maneira bíblica? O que significa crer contra a esperança? Você é um crente que acredita nas promessas de Deus? Você é um crente das promessas de Deus? Qual maneira que você crê nas profecias e promessas de Deus? Você crê na esperança ou você crê contra a esperança? Então, o que significa acreditar biblicamente? O que significa crer biblicamente? Você crê na esperança ou você crê contra a esperança? Há muita diferença entre esses dois modos de crer. Um é bíblico e o outro não é bíblico. E a maioria de nós crê de um modo não bíblico. Então, qual é a diferença entre crer na esperança e crer contra a esperança?
Primeiro, crer na esperança. É aqui esse quadro em que a maioria de nós está, em que a maioria de nós naufraga. Crer na esperança. Então, o que significa crer na esperança? Crer na esperança significa ver para crer. Ou seja, quando uma promessa ou profecia é liberada, a pessoa primeiro vai querer ver alguns indícios ou sinais antes de crer. São pessoas que sem alguma evidência ou manifestação não acreditam na profecia. Isso é crer na esperança. E Deus não se agrada com esse tipo de cristãos. São pessoas que por mais anos que passam na igreja nunca verão agir de Deus, a menos que mudem as atitudes diante das promessas de Deus. Então, exemplo, em João capítulo 26, versículo 25, quando foi dito a Tomé sobre a ressurreição de Jesus, Tomé afirmou dizendo: caso eu não veja, de modo algum crerei. Essa é a forma errada de crer. Isso é crer na esperança. É aqui onde a maioria de nós naufraga. Por isso Jesus respondeu dizendo: porque viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Observa que a crença do Tomé estava dependente do caso dele ver ou não o sinal de escravos na mão de Jesus. Só assim ele creria, só assim ele deveria crer. Isso não é crer contra a esperança, isso é crer na esperança. E é um modo antibíblico de se acreditar nas profecias de Deus. Isso é típico de crentes incrédulos, de crentes manufaturados. O crente genuíno crê contra a esperança, ou seja, ele não precisa de esperar para ver e crer. Ele não precisa de evidências, não precisa de provas, não precisa de sinal algum, não precisa ver para crer. Ele recebe a promessa de Deus e deposita a crença logo. Então, a evidência de um crente genuíno dá-se por ele crer contra a esperança e não crer na esperança. O que significa crer contra a esperança? Crer contra a esperança significa dar crédito a uma promessa de Deus sem ter evidências de prova de que vai acontecer ou não. Exemplo, Abraão não via forças para conceber um filho, tanto nele quanto a sua esposa Sara. Tanto é que Sara já havia passado da fase de conceber. Logo, aquilo passou a ser ridículo e inacreditável ao entendimento do homem. Ela já havia passado a fase da menopausa, já estava velha e era inacreditável Sara conceber. Mas ainda assim, eles, quando receberam a promessa, acreditaram. Ou seja, eles não esperaram ver para crer. Eles não esperaram ter indícios ou sinais para crer. Por isso, no versículo 19, Paulo vai dizer: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, presta atenção, amado, aqui vou concluir. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, presta atenção, Maria não estava casada com José. Maria era virgem, não tinha conhecido homem algum. Porém, ela recebeu a visita do anjo Gabriel e a promessa lhe foi dada de que ela iria conceber. Mesmo não tendo conhecido algum homem, Maria não esperou ter os sinais de gravidez para ela crer que deveria gerar um filho, não é? E muitos de nós agimos na contramão dessa vertente de crer contra a esperança. Queremos ver primeiro algum sinal para crer, queremos primeiro uma evidência para crer, queremos primeiro ter uns sinais, apalpar qualquer coisa para crer. E Deus não se agrada com esse tipo de cristãos. Sara não tinha possibilidades de conceber, o seu corpo já estava amortecido, o seu ventre já estava amortecido. E como entender uma mulher nessa fase dando à luz? Isso é crer contra a esperança. Maria não conhecia homem algum e ela creu que iria conceber. Isso é crer contra a esperança. Então Noé, considerado como servo da justiça, quando Noé recebeu a visita de Deus, Noé vivia numa geração, numa época em que a chuva era considerada um mito, ou seja, a chuva não existia. Quando alguém dizer que vai chover, possivelmente essa pessoa era dada como louco ou lunático, porque a chuva não era um facto naqueles dias, naquela geração. Então Noé vai receber a visita de Deus e Deus vai notificar Noé dizendo: Noé, prepare a arca, porque vai chover.
Então, veja aqui qual foi o procedimento de Noé entre crer na esperança e crer contra a esperança. Bom, provavelmente como a maioria de nós age, Noé deveria dizer assim: eu vou esperar o céu estar nublado para eu crer nessa promessa. Eu vou esperar cair uma gotícula de chuvisco para eu crer nessa promessa. Então, provavelmente, quando o céu estiver escuro, nublado, aí eu vou às matas e vou procurar aquelas madeiras e aplicar e crer na promessa de Deus. Noé não agiu assim. Sem que muita gente até naquela altura dava Noé por louco, dava Noé por maluco, por acreditar que vai cair chuva, quando a chuva naquela geração era um mito. Então Noé creu contra a esperança, não esperou ver o céu estar nublado, não esperou cair uma gotícula de chuvisco para acreditar. Logo que Deus falou a Noé, Noé acreditou e creu na promessa. Essa é a maneira que a igreja deve crer. Muitas das coisas não ocorrem nas nossas vidas, porque antes de crer na promessa de Deus, nós queremos ver um sinal. Deus quer que você acredite nele, mesmo sem vendo qualquer evidência, porque é necessário que a tua fé esteja baseada em Deus do que nas evidências, do que nos sinais. Crer contra a esperança, não esperar que algum sinal te seja dado, não esperar que uma evidência te seja dada, tal como Tomé preferiu ver primeiro o sinal de escravos e depois crer. Seja como Maria, mesmo não tendo conhecido homem algum, mesmo não tendo sentido qualquer sintomas de gestação, de princípio creu. Como Abraão, mesmo passando na fase de conceber, creu. Como Noé, mesmo não vendo qualquer sinal de dilúvio ou de chuva, creu. Então você deve acreditar dessa maneira, crer contra a esperança. A minha mensagem hoje: muda seu modo de crer, muda sua maneira de crer. Crer no impossível é acreditar naquilo que transcende o entendimento humano. Crer no impossível significa crer naquilo que os teus olhos não podem ver. Maria não tinha indícios para crer na promessa. Noé não tinha indícios para crer na promessa. Sara não tinha indícios para crer na promessa. Esse é o maior desafio da igreja. A igreja está habituada em crer em coisas que podem ver, coisas que podem entender. Por isso, nós estamos num nível muito reduzido de alcançar as promessas de Deus. A nossa fé deve ser mudada e elevada. Crer naquilo que transcende o nosso entendimento. Ok? Então, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.